Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês vão? É, Eu sou um dos palestrantes, tá? Dessa semana aí dos fóruns aí, né? Das palestras aí do Brasil Ferroviário. Eu quero agradecer em especial ao Evaristo, né? Do Brasil Ferroviário, pela essa oportunidade e parabenizar, né? Essas ações, esses fóruns, enfim, tudo que ele vem construindo aí dentro do Brasil Ferroviário, principalmente por trazer as informações, né, que às vezes são muito escassas desse mundo, desse modal, né, tão interessante aí, que é o modal ferroviário. Então, assim, cai até um pouco, né, dentro daquilo que eu vou falar na palestra, que é os desafios da instrução ferroviária de base, né, essa instrução, essas informações. Então, ele, juntamente com o Brasil Ferroviário, juntamente com essas palestras, profissionais gabaritados, cada vez mais vem desmistificando, né, e trazendo as informações que muitas vezes fica muito é, daquelas pessoas que trabalham dentro da área da ferrovia. E às vezes você quer entender um pouco mais sobre o que é uma ferrovia, o que ela pode oferecer, quais os campos de atuações, né, a atuação que você pode estar se especializando ou aprendendo, né, um pouco mais. Então, o Brasil Ferroviário sempre está trazendo coisas novas, informações novas, e isso agrega muito dentro da nossa área, né? Então, esse trabalho é importantíssimo que o Brasil Ferroviário vem fazendo. Então, fica aqui meu agradecimento e meus parabéns, tá? Então, eu vou falar sobre desafios na instrução ferroviária de base. Isso cai muito um pouco também na minha história, tá? Então, me apresentando, eu sou o Tagmar Ventura Martins, eu tenho 38 anos. Eu entrei na ferrovia em 2015, tá? Isso nós vamos já para 9 anos, né? Já vamos caminhando para 9 anos aí que eu estou dentro da área ferroviária. Então, minha formação, falando um pouco da minha formação, eu tenho cursos profissionalizantes, eu tenho curso técnico dentro da área de fabricação mecânica. Antes mesmo da ferrovia, eu já atuava na área de manutenção, mas eu atuava na área de manutenção estrutural, tá? Na área da indústria, mineração. Minha formação, minha graduação é projetos gerenciais e eu sou pós-graduado em gestão de projetos. Atualmente eu estou no sexto período, tá, de engenharia civil. Porque lá atrás eu tinha parado no quarto período, aí agora faz um ano que eu voltei, eu me encontro no sexto período, e se Deus quiser agora, até terminar, né? Até o décimo aí, e se Deus quiser, agregar mais uma formação que está e vai me ajudar muito dentro da área ferroviária, tá? Então essa é um pouco da minha formação. Então a minha formação profissional, né, o meu histórico profissional, eu atuo com manutenção já faz, vamos lá, 10, 15 anos, tá? Com manutenção. Mas só que é ferroviária somente 9, tá? Somente não, já é um bastante, já é um tempinho legal, né? 9 anos. Como eu falei, eu comecei com manutenção industrial em 2015, tá? Manutenção ferroviária em 2015. E eu iniciei, na verdade, no Senai, fazendo um curso pela MRS Logística. Eu participei de um processo, tá? Seletivo, e eles escolheram 20 pessoas para estar fazendo um curso de mantenedor de via, que chama o curso. É um curso profissionalizante. Foi aí que eu tive ideia do que é uma ferrovia, tá? De início. Aprender o que é uma ferrovia, tá? O que é uma superestrutura, o que é uma infraestrutura, o que são obras de artes especiais, tá? O que é manutenção mecanizada, o que é manutenção semi-mecanizada, o que é manutenção manual, o que é um MV, o que é um trilho, o que é um dormente, o que é um laço, quais são as funções, qual a sua importância, quais os tipos de manutenção. Então foi aí que eu fui aprender tudo isso.
Foi meu primeiro contato com a ferrovia. Assim que acabou o curso, eu fui contratado, tá, pela MRS, onde eu atuei 2 anos como mantenedor de via. Então eu atuava mesmo na troca de dormente, troca de vigota. O que é vigota? É um dormente maior que nós colocamos no AMV. O AMV é o que? O aparelho de mudança de via, né? Quando eu quero passar o trem da linha 1 para a linha 2, é aquele sistemazinho que vai jogar o trem na linha 2, tá? Então, trabalhei também em descarga de trilho, troca de trilho, soldagem, né? Na ferrovia nós temos 2 tipos de solda, aluminotérmica e elétrica, né? Através de um caminhão, onde ele faz uma soldagem por indução, tá? Eu trabalhei então 2 anos a manutenção de via, propriamente dito mesmo. E qual que foi assim o ponto positivo disso? Foi que eu rodei várias equipes, eu rodei vários tipos de atividade dentro da ferrovia. O que muitas vezes acontece é, às vezes um profissional ele fica muito numa atividade somente, né? Ele fica somente na atividade de troca dormente, ou ele fica somente na atividade de limpeza de laço, ou ele fica somente na atividade de trilho, então, ou somente na soldagem. Então eu tive a oportunidade de passar por várias equipes, então vivenciar, né, todo tipo de manutenção ferroviária. Então eu fiquei 2 anos como mantenedor ferroviário. A partir disso, eu tive a oportunidade de ir para ser fiscal de lastro. Tá? O que é fiscal de lastro? Pensa num caminhão. Um caminhão que leva material, descarrega o material, carrega material e descarrega material em outro ponto. Ou seja, é um caminhão, mas só que é um caminhão que feito de uma locomotiva ou duas, com vagão prancha, né? Aquele vagão totalmente reto, tá? Só tem a parte de baixo ali do assoalho, vamos dizer assim, tentar falar de uma forma mais simples possível. E tem uma PC em cima. Uma PC em cima, aquela escavadeira, né? Mas só que em vez da concha, a gente tem uma garra, tá? Então ali eu pegava minhas ordens de serviço do dia, combinava circulação para o local, né? Ia lá, descarregava material para abrir frente de serviço ou recolhia material porque o pessoal já tinha finalizado naquela área. Então eu ia pegar, fazer a limpeza geral para deixar a linha o quê? Ok, né? Para deixar a linha com a manutenção finalizada e limpa. Então assim, eu trabalhei mais 2 anos, né? Como fiscal de lastro, que também me ajudou demais, questão de conhecimento, porque para você trabalhar no lastro, né, você tem que ser auxiliar de bordo. O que é auxiliar de bordo? Enquanto a locomotiva está de recuo, eu que sou os olhos do maquinista, tá? Então eu comunico com ele no rádio, vou dando os direcionamentos, né, as informações, que é uma informação técnica, a maneira de falar no rádio, vou dando as coordenadas para o maquinista. Então acaba que a gente entende um pouco de sinalização e operação ferroviária. Também na manobra, né? Porque muitas vezes você precisa desviar o lastro, você precisa fazer troca de vagões, de posição dos vagões dentro do laço, da composição do laço. Você precisa ali estar modificando, né? Onde cada vagão está. Aí não vou entrar nos méritos aqui. Então você acaba também sabendo um pouco do que o maquinista faz, que o manobrador de pátio faz. Então acaba que isso agregou mais conhecimento, né, na minha trajetória. Então foi um ponto muito positivo também. E eu pude entender o que é uma operação, uma dinâmica ferroviária, né? Depois eu de fiscal fui para controlador de tráfego ferroviário, né? Não tem os controladores aéreos? É a mesma coisa, na ferrovia nós temos os controladores ferroviários. São eles que dão todo o direcionamento, né? Todo o contexto ali da circulação ferroviária, dentro do seu painel, dentro das que contém ali o seu direcionamento ali dentro do painel. Então, é você que vai autorizar a manutenção ou não, você que vai dar intervalo ou não, você que vai dar licença para o trem, né?
Então, tudo isso você é, consegue ver e controlar dentro do painel. Qual é o grande objetivo? É que a eficiência na operação, né, na circulação dos trens, seja 100%, tá? E que essa circulação seja feita o quê? Com a maior segurança possível, tá? Porque senão você pode causar um acidente, se não tiver atenção. E um acidente ferroviário, nós sabemos que, infelizmente, é de grandes proporções e geralmente, se for com pessoas, infelizmente, é um ditado que a gente tem na ferrovia que se o trem pegar, ou ele aleja, né, vai te alejar ou vai te matar. Essa é a realidade. Então a gente tenta fazer a circulação com a maior segurança, tá, e qualidade possível para que todo mundo seja o quê? O cliente receba seu trem dentro do horário, que o maquinista circule com a maior segurança possível, levando o trem, e que o pessoal de campo consiga trabalhar também fazendo a sua manutenção ali, também de forma segura, sem que ocorra nada, tá? Então, esse meu trajeto aí foi todo na MRS Logística, beleza? E depois da MRS, eu tive uma proposta para ir para o Senai, tá? O Senai de Juiz de Fora, eu sou de Juiz de Fora, aonde eu fui ministrar aulas, né, de manutenção ferroviária. Então, foi um ano onde eu fiquei na instituição e ali a gente ministrava aula para o pessoal de técnico em estradas voltada para ferrovia, tá? E cursos de aprendizes também ferroviários. Então, assim, eu pude ali naquele momento falar de todo o meu conhecimento e experiência ferroviária nessa minha trajetória, né? 6 anos, mas 6 anos intensos e em áreas distintas, onde eu aprendi muito. Então eu consegui agregar muito valor nesse período. Então ali a gente passava o conhecimento e também não pode esquecer, como a gente também ministrava aula para ferroviários já, né, que tinha uma experiência, muitas vezes muito mais experiência que eu, então acaba que era uma troca, né, de conhecimento ali. Então foi algo muito positivo para mim, onde eu pude também aprender muito, né? Então assim, não foi somente, né? Eu acho que assim, a gente não somente passa conhecimento, a gente também tem que ter a mente aberta para aprender, né? Com as pessoas. E assim, eu levo isso até hoje para minha vida. A gente pode saber de muita coisa, mas a gente tem que escutar desde a pessoa ali que está no cargo mais baixo a quem estiver no cargo mais alto, que você sempre vai aprender alguma coisa com essas pessoas, né? Então, assim, eu levo isso para a minha vida. E nesse período no Senai, eu quis voltar para a ferrovia, na área de manutenção mesmo, e para o trecho, vamos dizer assim, né? Que a gente fala isso muito, e para o trecho. E para o trecho é estar na ferrovia, né? Tá no dia a dia ali, a gente quer dar manutenção, tá em cima da linha, tá viajando, tá, enfim, nessa dinâmica aí. Então, depois disso, eu saí do Senai para ir para a Prumo Engenharia. Hoje eu me encontro na Prumo Engenharia, já vai fazer quase 2 anos, tá? Onde eu ocupo o cargo de especialista ferroviário. Então, toda a minha formação, né, e experiência me ajudou a estar nesse cargo hoje, tá? Então, hoje, como que eu atuo dentro da Prumo Engenharia? Por isso que eu falo que está muito aderente ao que eu vou falar na palestra aqui hoje. É que hoje eu atuo na Prumo Engenharia de forma que eu sou instrutor, né? Então, esse período no Senai, esse período aqui na Prumo, eu estou trabalhando com formação de base, né? Formação de profissionais, né? Profissionais para ferrovia, né? Que é um desafio enorme aí que nós temos aí, ainda mais esse cenário atual de grandes investimentos, né? De expansão ferroviária, de um volume também de
sobrecarregamentos, né? Então isso cada vez mais vai requerer mais manutenção ferroviária, manutenção mais cuidadosa, com uma qualidade maior, enfim, atingindo os parâmetros técnicos. Então hoje eu atuo na Prumo Engenharia com a formação de pessoas, tá? Para a área da manutenção. Então, essa é um pouco da minha história profissional, tá? E o tema da palestra cai muito bem, que é o desafio na instrução, tá? O desafio na instrução de base, o que? Ferroviária, tá? De imediato eu falo assim, a grande dificuldade nessa área de instrução ferroviária de base é a falta de material, tá? Eu passei muito por isso também, a falta de material. Muitas vezes você tem material que eu falo que é uma superestrutura, quais são os elementos da superestrutura, quais são os elementos da infraestrutura, mas só que ali não explica como é executar, como são as atividades, quais são as atividades, como que elas têm que ser feitas, como que são feitas, né? Então, assim, a gente acaba, quando a gente quer entender um pouco mais de como é feita as manutenções, a gente se esbarra na questão de material mesmo. E hoje, até antigamente e hoje, a gente encontra mais materiais feitos pelas próprias ferrovias, né? Pessoas que estão dentro da ferrovia. Então, essa falta de material de estudo, né, é um dos gaps, é um dos grandes desafios que nós temos, né? Hoje, dentro da Prumo, a gente está criando, para vocês terem uma ideia, nós estamos criando o nosso próprio material, tá? Então, assim, a gente faz um material geral de manutenção, né, da importância, enfim, a gente vem falando passo a passo, a importância, os tipos de manutenção, como que essa manutenção tem que ser feita, quais as qualidades esperadas. Então, a gente hoje está elaborando material geral e a gente também atua dentro da especificação técnica do cliente, porque cada cliente tem um tipo de manutenção, né? Ah, como assim um tipo de manutenção? Cada uma tem uma atuação, às vezes, mais rigorosa, tá? E outras não. Porque tudo no final é questão, vai bater a manutenção, ela sempre bate na questão do gasto, né? Então, assim, se eu quero dar uma qualidade melhor à minha via, o meu investimento vai ser maior, né? Via que eu falo, minha linha férrea, tá? Então, meu investimento em manutenção vai ser maior. Se eu não tenho tanto dinheiro para investir, a minha atuação é um pouco diferente, tá? Um exemplo, tem concessionária hoje que não usa mais trilho invertido. O que é trilho invertido? Quando um lado do trilho desgasta, para eu não ter que trocar essa barra, o que eu faço? Eu inverto ela. Então, o lado que está ainda com massa, né? E ainda com perfil ainda bom do boleto, eu viro essa barra e utilizo o lado bom ainda, né? Que não foi desgastado. Então, algumas concessionárias ela utilizam esse tipo de troca de trilho, né? De aproveitamento do trilho, esse tipo de manutenção. Algumas não, algumas são proibidos. É proibido você fazer isso, tá? Você vai trocar a barra inteira, você não vai virar ela. Então, assim, então a gente tem essa especificação do cliente também, porque cada cliente ele tem um tipo de atuação da manutenção. Então a gente tenta também, na hora de passar o curso, né, de estar alavancando, instruindo essa formação, a gente também tenta vincular com o cliente. Então a gente tenta ter a nossa de base, que é válida para qualquer ferrovia, né, vamos dizer assim, e a gente tenta também elaborar um material específico para cada cliente, né? Lembrando, a Prumo Engenharia hoje, ela está no Brasil todo.
em todas as grandes ferrovias. Isso Vale, né, Rumo, VLI, MRS, Supervia, dentre outras aí que temos atuação. E cada uma tem um tipo de manutenção, tá? Tem um tipo específico, tem um que cobra algo a mais, outra a menos, enfim. Então a gente também tem que estar bem ligado nisso daí. Como que a gente consegue saber disso? Através dos procedimentos, né? O PRO, enfim, dos procedimentos internos de cada concessionária. Então, assim, a dificuldade hoje é justamente você ter pessoas que pegam essas informações, né, e desmembre ela da melhor maneira possível e passa para o pessoal, né, que atua na base ali, que vai atuar na manutenção ferroviária. Então é um desafio grande, tá? Eu passei por isso e hoje em dia eu estou atuando, né, tentando fazer que esse material, essas informações cheguem mais detalhada e de fácil entendimento para o pessoal. Então a gente tenta, né, que esse material seja o melhor possível e esse é um dos grandes dificultadores, né, a questão da instrução, né, de base, né, você ter acesso a esses materiais para você ter essa aprendizado na ferrovia. Outro dificultador, né, que nós temos no mercado de trabalho hoje na ferrovia é até a questão, primeiro, minha opinião, divulgar, né, mais quais são os trabalhos da ferrovia, né, o que se trabalha dentro da ferrovia, né, que isso assim, seja mais divulgado para atrair o que pessoas para vir trabalhar dentro da ferrovia, tá? E principalmente na base, tá? Então, assim, apesar de ser um trabalho, né, que é bem difícil, exaustivo, é um trabalho pesado, né? Eu falo porque eu já fiz esse tipo de trabalho, né? E eu acompanho as equipes nesse trabalho. Então eu vejo das dificuldades que é da atuação. Então, assim, então, apesar disso, eu vejo também tem um pouco de pouca informação de mostrar para o pessoal quais as oportunidades se a pessoa vir para a ferrovia, tá? Principalmente na base ali, né? Questão de mercado, que é um mercado mais estável, é um mercado que cada vez mais está se abrindo e cada vez está se necessitando mais de mão de obra, as questões dos benefícios, então, enfim, que o mercado possa ser mais atrativo para atrair essa mão de obra. Então, isso é um dos grandes dificultadores que nós temos, tá? Outra, geralmente essa mão de obra que está vindo para a ferrovia é uma mão de obra menos qualificada, tá? Então a gente acaba já tendo esse desafio, porque o pessoal que entra a gente tem que treinar, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, para um mantenedor, um conservador, um feitor, um operador, né, de EPPs, né, equipamento de pequeno porte, para eu falar que a pessoa está pronta, no mínimo aí nós estamos falando de um ano, a um ano e meio, tá? Que o profissional começa a realmente me dar o quê? Resultados. Eu não estou falando só da parte técnica, estou falando da área de segurança também. A área ferroviária, ela é uma área muito perigosa, né? Então, assim, além da pessoa ter o conhecimento técnico, saber fazer a atividade, ter o conhecimento técnico dentro da atividade, ela tem que ter essa cultura de segurança. Isso é um dificultador enorme que nós temos, tá? Justamente que, independente da classe, tá, que nós estamos falando aqui, classe social, no Brasil não se fala sobre segurança do trabalho, ou segurança, assim, até muitas vezes de atividades dentro de casa. Era uma coisa que era para vir já da escola, né? Já
ser criada uma cultura de segurança, né, na pessoa. Que quando a pessoa já cai no mercado de trabalho, ela já vem com esse sentimento. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande nisso, né? Mostrar para a pessoa que ela tem que usar um capacete, que ela tem que usar um protetor auricular, um abafador, que ela tem que usar uma perneira, que ela tem que usar uma bota que pega ali todo o calcanhar dela, né? E que tem até o último vão do cardaço, ele tem que estar amarrado, né? Então, assim, usar óculos de proteção. Então, é um dificultador que nós temos, né? Por quê? No Brasil não se trabalha segurança de trabalho aonde? Lá na base, no berço, que é no colégio. Então a pessoa já vem com uma cultura que segurança é besteira, né? E na ferrovia são duas coisas, ou ela aleja ou ela mata, tá? Não tem outra coisa que aconteça. Então assim, a gente tem uma dificuldade muito grande nisso, na formação, né, das pessoas. E a gente tem que começar do zero dentro da ferrovia, né, nessa formação de base. Desde a instrução de segurança até a instrução, né, da manutenção em si. E hoje a ferrovia, ela mudou muito. Então até as pessoas mais antigas que estão nela, tá tendo essa dificuldade de transição. Por quê? O que eu estou falando? Hoje a ferrovia ela está buscando cada vez mais uma qualidade maior, né? Eu tenho que fazer uma manutenção dentro dos parâmetros, né? Dentro da geometria que é pedida. Então, assim, antigamente não se tinha uma preocupação muito grande com isso, tá? Antigamente a pessoa aprendia a executar o serviço e era aquilo ali. Ah, como é que troca um trilho? É assim, ponto. Ah, como é que troca um dormente? É assim, ponto. A parte técnica não era o que? Não era cobrada. E hoje em dia está sendo cobrada. Então, é uma nova cultura que está sendo criada que também estamos tendo uma dificuldade muito grande. Tá? Eu, nesse trabalho aí de 2 anos dentro da Prumo, nós estamos falando que nós estamos em 20, esse trabalho 22, 23, né? Estamos para 24 agora. 22, 23 é um trabalho de formiguinha. Você tá ali, bater direto, 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 para que a pessoa vai absorvendo isso, entrando dentro da cabeça dela. Então, assim, é uma dificuldade muito grande que nós temos, né? Explicar para o rapaz, ó, o dormente não pode ficar desenquadrado, ele tem que ficar reto, ângulo de 90 graus, né? Dentro ali do trilho ali, com o trilho, fazer um ângulo de 90 graus. Só pode variar tantos milímetros. Se sair disso, a gente tem que... a manutenção não está ok. Então, assim, como antigamente isso não era cobrado, hoje para você colocar na cabeça do pessoal é um dificultador muito grande. Ah, o dormente, ó, tem que ser socado assim, desse jeito, né? A socada tem que ser feita da técnica correta, 76 centímetros, né? Da cabeça do dormente para dentro da bitola. O trilho não pode trocar ou não pode fazer manutenção quando ele está acima da faixa de temperatura. Então, assim, todos esses critérios técnicos, a gente está trabalhando muito para que eles o quê? Obedeçam isso. Então, às vezes é uma questão não é nem de entendimento, é de cultura mesmo, cultural, tá? Então a gente tá passando um momento difícil, tá? Difícil nisso daí. Porque eu tenho que seguir os parâmetros técnicos dentro da classe de via, né? Uma linha aí, imagina, um trem que passa na classe de via 3 aí, entre 44 a 60 km/h. A minha linha, ela tem que estar dentro dos parâmetros técnicos, né? Certinho, por quê? Senão vou ter um desgaste prematuro, né? Senão pode ocorrer um acidente, pode haver uma fratura de trilho, um MV pode desgastar, uma peça de MV é caríssima, né? O jacaré lá, ou cruzamento que eles falam, né?
Então, se eu não colocar dentro das cotas de salvaguarda ali, correto, vai haver um desgaste prematuro dessa peça. E no final é custo. Então, a peça que era para durar 1 ano e meio a 2 anos, em 3 meses a 5 meses eu estou tendo que tirar. Então, assim, os critérios técnicos eles veio para melhorar as condições de circulação e, né, questão de custo de manutenção. Então, é um dificultador muito grande para a gente estar colocando na cabeça do pessoal que essas medidas, essa parte técnica, elas são importantes, tá? Porque antigamente isso não era cobrado. Um exemplo, antigamente usava metro, o pessoal conferia a linha toda em metro. Hoje não, hoje é milímetro. A ferrovia hoje trabalha com milímetros. Tá? Não existe mais metro dentro da ferrovia. Hoje todos os meus parâmetros técnicos em cima de milímetro, tá? Seja para mais ou para menos. Então, assim, a ferrovia cada vez mais ela está ficando mais detalhada, né? Está ficando mais rigorosa essa questão de técnica da ferrovia, beleza? Então, como as empresas estão agindo hoje? As empresas estão agindo hoje igual a Prumo, né? A Prumo, na verdade, hoje é uma das poucas que faz um trabalho mais pesado e com ambição, né, de formação mesmo, de pessoas. Então a gente está trabalhando muito forte nisso. Hoje a gente tem a parte, né, do curso teórico e a parte prática. Parte prática, a gente tem uma dificuldade ainda de encontrar locais, né, porque a gente não é dono de nenhuma ferrovia. A gente tem que pedir, então, muitas vezes a gente tem que pedir para o cliente não ceder algum lugar onde a gente possa dar o curso prático, né? Aí tem que seguir todos os requisitos de segurança do cliente. Então, às vezes é um dificultador muito grande, tá? Quando a gente vai dar a parte prática. Então, hoje a empresa ela está pensando em construir na sua própria sede, né, uma linha lá que vai ter um AMV, uma circular, uma curva, né, e uma tangente. Aonde ali a gente vai conseguir dar todas as instruções práticas, né, dentro do nosso curso, para que as pessoas tenham uma formação, saiam dali com uma formação bacana. E essa formação que a gente fala, não é só de base também não, tá? Hoje o nosso curso aqui, hoje a nossa intenção dentro da empresa é formar as pessoas em manutenção, desde o conservador, tá? Aquele cara que troca o dormente, até o supervisor de obra, até o trainee, o engenheiro em trainee. Então, assim, a gente está pegando essa gama toda. Por quê? Vamos falar do pessoal da linha mesmo, né? Que a gente está falando do encarregado, feitor e conservador e operador de EPP. Muitos ali sabem executar o serviço, mas às vezes um só ficou numa atividade, igual eu falei no início do vídeo. Eu fui um ferlizado que eu consegui passar por várias atividades no período que eu fiquei na via. Muitos não. Muitos estão anos somente na troca de dormente. Muitos mexendo somente com trilho. Muitos mexendo somente com soldagem. Então acaba que há uma defasagem de conhecimento. Então a gente abrange todo esse pessoal, desde o encarregado até o conservador. Supervisor. Hoje, o supervisor, eles são muito gestão. Então muitos não sabem, vamos dizer assim, basicamente só o superficial das atividades de via, tá? Então, a gente também está formando nossos supervisores aqui, né? Trazendo eles mais para a parte técnica e deixando um pouco da parte de gestão. Porque a gente pensa que tem a ideia que o supervisor de obra ele tem que ser aquele cara que ele tem que estar preparado para uma orientação ao encarregado ou à equipe, né? E principalmente na hora de uma programação de manutenção. Então, assim, quando mais eu entendo da minha atividade, da minha manutenção, melhor eu consigo planejar isso, tá? Para que não ocorra furos de manutenção. Porque na hora que se abre um intervalo, que os problemas começam a aparecer, aí, meu irmão, aí
vamos falar assim que você vai ter que dançar e correr atrás, porque se atrasar intervalo, trem parado é dinheiro saindo pela culatra, tá? Então, assim, quanto mais você entender, melhor a sua gestão vai ser. E os trainees também, porque a gente sabe que a formação de nível superior, basicamente as matérias da engenharia, falando de engenharia civil, né, que fala um pouco do modal ferroviário, só fala do superficial, tá? Então, muitos engenheiros chegam na nossa empresa sem saber nada de ferrovia, tá? E muitas vezes quem ensina também lá, vai administrar as aulas, também não tem nem nada de linha, nada de ferrovia. Então a gente tem essa preocupação também de formar os engenheiros trainee, tá? Então assim, hoje a empresa, tá? Ela está abrangendo várias profissões para deixar bem amarrado isso daí, tá? Para que a gente possa ter uma atuação cada vez mais dentro da ferrovia, dentro da manutenção, dentro da construção, melhor possível. E hoje também a gente entende que a gente tem que entender, abranger tudo. Então hoje nós atuamos com a instrução de base de infraestrutura, supraestrutura, explicando um pouquinho o que é infraestrutura. Infraestrutura é o quê? São os elementos de drenagem, tá? Eu tenho a plataforma ferroviária ali, eu vou ter os elementos de drenagem, drenagem da água, canaletas, valetas, tá? Enfim, tudo ali que vai dar o suporte para o escoamento da água. Temos a parte de superestrutura. O que é a superestrutura? É o lastro, dormente, fixações e trilho, né? Então aí eu tenho minha superestrutura. Então a gente hoje trabalha com instrução de infraestrutura, de superestrutura e de EPPs, os equipamentos de pequeno porte. O que são esses equipamentos de pequeno porte? É a policorte, que corta o trilho, é tirefonadeira, tá? Que o que? Pega o tirefone, o parafuso ali da ferrovia, vamos dizer assim, e prega, né, o trilho no dormente ou a placa no dormente. A máquina de furar, que nós chamamos de PT8, que vai fazer o furo para esse tirefone entrar. Então, todos os EPPs, a gente também tem o que? Um treinamento específico para o pessoal que trabalha com os EPPs, tá? Com todas as atividades ali, para que a gente, né, tenha uma base que pega todos os elementos ali da manutenção ferroviária, tá? Então a empresa, ela viu esse gargalo, ela identificou, e hoje é o nosso desafio, né, formar toda essa mão de obra dentro desses elementos, né, e que o entendimento sobre a parte técnica esteja bem absorvida também, tá? Então a empresa ela acaba tendo que investir muito nisso. Por quê? Porque fora não tem formação. Eu já não pego pessoas prontas. Na verdade, entra pessoas o quê? Cru, que não sabem de nada, e a gente tem que fazer essa formação dentro de casa, tá? Desde o básico ali até o mais avançado. Então hoje assim, a minha atuação, tá? Ela é muito voltada para esses três elementos e para manutenção de superestrutura, infraestrutura e EPPs. Então, assim, a gente tem que procurar um entendimento mais simples possível, tá? E mais prático para que as pessoas que estão ali te observando, que estão aprendendo, consigam absorver isso da melhor maneira possível, tá? Então, esse é um grande desafio da comunicação. Então, a comunicação ela é muito importante. Não adianta eu colocar uma pessoa lá que possa ter um conhecimento assim enorme, tá, sobre o assunto,
mas só que a maneira que ela vai se expressar, falar, comunicar, passar esse conhecimento dela, seja de uma forma difícil. Então, assim, um dos grandes desafios aqui que a gente tem na formação do nosso pessoal interno é fazer que seja o mais simples possível. Tanto do material que a gente vai apresentar, tanto da maneira que nós vamos falar, tá? Então a gente tem que ficar, assim, nos policiando e é, para que a gente consiga o quê? No final, atingir esse objetivo, que é o quê? Que eles consigam absorver todo esse conhecimento. Então é um desafio muito grande, tá? A gente muitas vezes tem que se reinventar, né? E é como um camaleão, né? Cada vez mais você tem que se adaptar, né? No local que você vai estar, né? No local que você vai, o público que você tá, qual o público que está ali na minha frente? Como que eu vou poder falar? Como que eu vou poder me expressar? Como que vai ser esse entendimento? Então, essa pré-leitura do seu público ela é muito importante. E isso, assim, eu não estou falando tirando atrás da orelha, não, tá? É uma pessoa que já passou por vários treinamentos. Eu já fui treinado várias vezes por N pessoas diferentes. Eu continuo estudando, sempre estudei, continuo estudando. Então é uma coisa que eu sempre consigo observar, né? E eu vejo como é importante essa comunicação, como é importante eu saber da maneira que eu tenho que falar para aquele público que está perante a mim, tá? Para que o entendimento seja o mais fácil possível. E como hoje a gente trabalha desde engenheiros formados, né, a base lá embaixo, que é um conservador, né, que muitas vezes só tem a quarta série ou nem isso, então eu tenho que saber para quem eu estou falando, para que eu possa, né, saber me expressar, para que aquela pessoa possa entender como que que estou querendo passar aquele conhecimento para ela. Que o entendimento seja o mais fácil possível. Então isso é um grande desafio para a gente nessa instrução, tá, ferroviária de base. É uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E minha visão, assim, para finalizar aqui, de mercado, é que hoje o Brasil não tem para onde crescer, tá? A questão de modal. Hoje vamos dizer que a bola da vez é a ferrovia. Lembrando que a ferrovia ela ficou por muito tempo estagnada, parada, tá? Parada eu falo questão de investimento. E hoje ela é vista como a solução do país na questão de logística. E então a tendência, e isso já está acontecendo, é que muitas obras, né, construção de ferrovias novas, remodelação de ferrovias, né, estruturação de ferrovias. Então, a cada vez mais vai estar acontecendo isso. Então a gente vai precisar que precisa de profissionais, principalmente o pessoal da base ali. E não adianta eu reter somente esse pessoal sem treinar eles, porque senão a qualidade que eu vou entregar ela vai ser muito ruim. Então, a minha visão de mercado hoje é que o quanto antes as empresas elas têm que atuar com qualificação interna, tá? Cada vez mais tem que trabalhar retendo esse pessoal e oferecendo eles a oportunidade de conhecer, né, e de estudar a questão da ferrovia. E quanto isso acontecer mais rápido, né, o quanto antes isso acontecer, menos impacto nós vamos ter, porque impacto vai ter, já está tendo, tá? Hoje algumas equipes nossas da nossa empresa, elas não trabalham com efetivo total. Por quê? Porque é difícil reter essa mão de obra, é difícil trazer essa mão de obra, treiná-la e fazer que ela permaneça, tá?
Então é um desafio, um gargalo muito grande. E muitas vezes não dá nem tempo de passar por treinamento, de tanto é necessário essa mão de obra é. E pensando assim em mercado, é algo assim que a gente vai sofrer, tá? Então assim, a Prumo já entendeu isso, está formando seu pessoal, tentando reter, mas se o mercado em geral, as outras concessionárias, outras empresas, não se atentarem para isso também, vai chegar um momento que o investimento ele não vai acontecer por falta de mão de obra. Então, assim, as empresas precisam acordar para isso, criar já centros de estudo, né, e qualificação profissional. Hoje a Prumo, nós temos a Universidade Prumo, onde eu atuo, né, na formação de profissionais, e precisamos que as empresas façam isso cada vez mais e não só treinar internamente quem já está dentro da empresa, mas trazer o pessoal de fora para que seja atrativo e qualificar esse pessoal e fazer que eles permaneçam dentro da empresa para execução da manutenção. Então, gente, isso daqui é um pouco, tá, da minha palestra sobre os desafios da instrução ferroviária de base. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agradecer a oportunidade do Brasil Ferroviário e um grande abraço a todos.